14 de agosto. O maior é aquele que serve. Marcos, capítulo 9, versos 30 em diante. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Aqui nós vemos pela segunda vez Jesus explicando a eles. Da primeira vez foi interrompido, Pedro chamou a atenção dele, diz que não seria morto. Jesus vem e fala de novo. Agora ele se desviou da multidão. Ele queria falar pessoalmente com cada discípulo, a sós com seu grupo de discípulos. E disse novamente, só que disse com uma alteração. Agora ele acrescenta algo que passa desapercebido pelos discípulos, porque os discípulos não tinham interesse nesse assunto. É um assunto que eles não concordavam. Eles gostavam da ideia de um Messias que seria rei e os livraria daquele sofrimento da escravidão. Então Jesus falou de novo que ele morreria e ressuscitaria, e deu mais um acréscimo e disse o seguinte: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ou seja, Jesus seria traído. E eles não se preocuparam com esse detalhe. Poderia dizer: Senhor, mas quem vai trair o Senhor? Mas não. Ficaram no absoluto silêncio. Porque assuntos que não interessam, assuntos que não interessam a gente não dá importância. Foi o que aconteceu. E continua: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, dizendo assim: por que pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior? Então, eles ficaram em silêncio. Jesus interrogou ele e perguntou: de que é que estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque haviam discutido entre si quem era o maior. É como se fosse uma criança que estava fazendo arte e você, então, inesperadamente, descobre e pergunta: o que você fez? A criança fica desconcertada e não tem o que responder. Eles sabiam que estava fazendo algo errado, porque eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino de Deus. Quando ele tomasse, no caso ali, o reino de Deus, para eles seria o reino de Roma. Eles achavam quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, quem vai ser ministro, quem vai ser o braço direito, quem vai assumir a principal função ali. Sabe, eles
viajaram longamente, agora chegaram em Cafarnaum. Estava longe já daquele momento em que ele cura um jovem possesso, tal. Estava andando. Em determinado momento, um grupo de discípulos ficou para trás. E Jesus foi à frente. E eles discutindo. E Jesus, sabendo tudo o que eles estavam discutindo. Então, Jesus, assentando-se e chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém quer ser o primeiro, que sirva os outros. O que servir os outros, esse vai ser o primeiro. Aquele que for humilde será o primeiro. O orgulhoso será o último. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-os nos braços, lhes disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou, meu Pai. Então, o Jesus veio e deu um exemplo prático para eles. A criança, possivelmente, ao ser colocado no meio dos discípulos, 12 homens, mas Jesus, normalmente crianças não ficavam entre os adultos assim. Mas Jesus foi buscar a criança e a criança deve ter ficado apavorada, assustada. Mas é interessante que diz que Jesus pegou a criança no colo. E agora ela ficou tranquila, porque ela estava no colo de Jesus. Ela foi destacada entre os outros. E assim que devia ser. Aquela criança não estava procurando ser o melhor. Nem discípulo a criança era. Mas Jesus foi buscar aquela que não estava competindo com ninguém. Aquela criança. Jamais imaginava que ela seria a protagonista de um ensinamento para os discípulos. E ali ela foi escolhida. Essa criança, quem receber essa criança por causa de mim, no meu nome, recebe além de mim o meu Pai. Porque você recebeu em meu nome. Então você vê como que é o reino de Deus. O reino celestial, que é o que Jesus estava falando, e o outro era o reino terrestre. O reino celestial é o contrário do reino humano aqui. Aqui todo mundo quer ser o primeiro e às vezes pisa no outro para ser o primeiro. Quer ser o mais importante. Se coloca na frente com injustiça, com tanta coisa. No céu não, é o contrário. É aquele mais humilde, o mais simples. E humilde não quer dizer pobreza. Humilde é aquele que se abstém de se aparecer. Se abstém de querer ser o primeiro na marra. Querer ser o primeiro, tudo bem. Até ele disse, ele não repreendeu porque quer ser o primeiro.
Ele repreendeu o modo com que eles querem ser o primeiro. Então, Jesus ensina a humildade e a crença, né? Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Provavelmente João estava esperando o elogio. Como você cuida bem das coisas do mestre? Estava usando o nome do mestre sem permissão? Mas aí Jesus dá outra resposta que foi desagradável para João. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, ele expeliu um demônio, e logo a seguir passa a falar mal de mim. Então, se não esse charlatanismo que vemos por aí, né? É expulsar demônio, virou um espetáculo. Não é isso que ele está dizendo. Quem realmente fez um milagre de fazer isso é porque o Espírito Santo estava ali fazendo isso. E se o Espírito Santo estava fazendo isso, naturalmente a pessoa fez uma boa coisa em nome de Jesus, ele não vai falar mal de Jesus, ele não é inimigo de Jesus. Então falou: não proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Quem está atacando nós? Esse é contra nós. Quem está a nosso favor, até ajudando a expulsar demônios, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então nós temos a meditação aqui. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia mundana de grandeza? Qual das duas você busca?